Quando eu comecei a escrever sobre a minha experiência na Blue Zone italiana da Sardenha e falar sobre uma longevidade possível, eu não imaginei que ao ir um pouco mais fundo na reflexão eu ia me deparar com aspectos sutis que estão por trás dos hábitos das pessoas mais longevas e saudáveis do mundo. Eu comentei com você no início dessa temporada que passar uma semana conversando com eles, com o seu médico, visitando sítios arqueológicos e comendo a comida deles, foi algo extremamente profundo. Mas foi só quando eu sentei para escrever sobre os hábitos deles, colocando em contraste com o nosso estilo de vida atual, que algumas coisas foram ficando mais claras para mim. Foram encontrados 8 hábitos incomuns nas 5 Blue Zones do mundo. E a maioria desses hábitos, eles são mais sobre valores e estilo de vida, como dar prioridade a quem se ama, ter um propósito de vida, desacelerar, fazer parte de uma tribo e alimentar-se à base de vegetais. Hoje eu vou falar dos 3 últimos hábitos que eu ainda não falei para refletirmos sobre um ponto importante para quem busca uma longevidade saudável e possível. Os hábitos são mover-se naturalmente, a regra dos 80% ao comer e beber vinho às 17. As pessoas mais longevas do mundo, elas não passaram a vida levantando peso, correndo maratonas ou frequentando academias. Em vez disso, elas moram em ambientes em que elas são estimuladas a estarem em movimento sem ao menos ter que pensar nisso. Por exemplo, elas estão cuidando da casa, do jardim, subindo escadas e indo a pé até os lugares que precisam ir. Já a regra dos 80% ao comer se refere ao fato de que os habitantes das Blue Zones, eles param de comer quando seus estômagos estão 80% cheios e que normalmente eles fazem a sua menor refeição do dia no fim da tarde ou início da noite e depois eles não comem nada até dormir. E o terceiro hábito é o do vinho às 17 horas. Diz que o segredo é beber 1 a 2 taças por dia com amigos, família e com comida. A pouca quantidade da bebida, mesmo que frequente, e a parte social é o que faz a maior diferença. Refletindo sobre esses 3 hábitos, eu percebi que eles têm uma coisa em comum: a noção de suficiente. E é sobre essa palavra, que ora é substantivo, ora é adjetivo, que eu vou falar no episódio de hoje do Bocadinho. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu ouvi um conceito sobre suficiente que me fez pensar muito. Foi em 2016, em uma das aulas do curso de nutrição integrativa que eu fiz. A aula da vez era com a Geneen Roth. Ela é uma autora americana que fala sobre distúrbios alimentares. E você pode pensar que ela estava falando sobre a relação dela com a comida quando apresentou o seu conceito de suficiente. Mas, acredite ou não, ela estava falando sobre investimentos. Ela contou a sua história de perder todas as economias que ela e o marido juntaram por anos no escândalo de fraude de Bernie Madoff, em 2008. Madoff, ele era um investidor que, até ser descoberto como golpista, ele tinha uma ótima reputação no mercado. O escândalo foi um dos maiores da história. Ele roubou muito dinheiro em um esquema de pirâmide financeira. Na ocasião da aula, Geneen disse que em questão de minutos, tudo que ela tinha guardado durante sua vida desapareceu, inclusive a sua casa. Como num truque de mágica, tudo simplesmente sumiu e ela ficou realmente sem nada, além das roupas e utensílios pessoais. Como faz muitos anos que eu assisti essa aula, eu recorri ao site dela para ler para você algumas das lições que ela dividiu depois do episódio. Repetidamente, eu me perguntei por que eu não assegurei o mais básico de todas as coisas, o meu próprio abrigo. Por que eu não paguei a minha hipoteca? E se eu não me culpar, eu vejo a resposta com clareza, porque eu acreditava mais em outra coisa. Eu acreditava em acumular. E quando você acredita em acumular, você vê o que você não tem, não o que você tem. Você perde o contato com o que você valoriza mais do que dinheiro. A verdade é que a minha relação com o dinheiro não era diferente da minha relação com a comida, com o amor ou com suéteres fabulosos. Eu nunca me senti como se tivesse o suficiente. Eu estava sempre focada na mordida que ainda estava por vir, não a da minha boca. Eu estava focada em como meu marido não era perfeito, e não no jeito que ele era. E no suéter que eu vi na vitrine, e não aquele no meu armário que eu não usava há 1 ano. Vamos ver agora um pouco do outro lado dessa história? O do Madoff. Ele foi presidente de uma das mais importantes sociedades de investimentos de Wall Street, que leva o seu nome e foi fundada em 1960. Ele estava no mercado há 48 anos, já tinha faturado muitos milhões de dólares, mas ele não achava que era o suficiente. E foi assim que, depois de fraudar mais de 65 bilhões de dólares, ele acabou indo para a cadeia em 2008, lugar que ele está até hoje, aos 82 anos. É a mesma história com 2 lados diferentes, ligadas pela mesma palavra: suficiente. O conceito que Geneen disse naquela aula em 2016 e que me marcou é que suficiente não é uma quantia, e sim um relacionamento com o que você já tem.
Isso para mim fez todo sentido. Se não estivermos totalmente conectados com o que temos hoje, com quem somos hoje, com o que estamos fazendo hoje, nunca teremos o suficiente e sempre estaremos buscando mais. Como eu sempre digo, como fazemos uma coisa é como fazemos todas as coisas. Não tem como você ser uma pessoa com ótimo controle da sua alimentação e ser totalmente descontrolado com os seus gastos e vice-versa. A forma como agimos e como nos comportamos está intimamente ligada com o que acreditamos sobre nós mesmos. Lembra que eu falei isso no episódio sobre a lacuna dos hábitos? E é por isso que normalmente fazemos tudo da mesma forma. Com pressa, sem paciência para esperar, querendo sempre mais e olhando lá na frente, incapaz de perceber o que já está aqui. Por trás dos hábitos dos centenários, que saímos repetindo e tentando imitar, existe uma sabedoria que é o que mais faz diferença. E essa sabedoria é a noção de suficiente. Essa noção pode estar sim relacionada ao fato que o contexto em que eles passaram boa parte de suas vidas era um ambiente de escassez e poucas possibilidades, o que talvez tenha feito com que os seus hábitos tenham se baseado em noções de suficiente diferentes das nossas. O que pode explicar o porquê para nós talvez seja mais desafiador. Mas aí eu lembro de Marcos Aurélio e outros estoicistas que lá na Grécia Antiga, mesmo tendo acesso a bastante para sua época, se disciplinaram com noções de suficiente para não se perderem em vaidades, gula, prazeres e preguiça. Eles tinham uma filosofia de vida e seguiam ela para se manter em um norte. Ou seja, eles viviam os seus valores. Para nós, hoje em dia, para conseguirmos comer até 80% da nossa capacidade, a gente tem que estar presente na hora da refeição. Senão não vamos nem notar que já comemos o suficiente. Para se mover naturalmente, você precisa se relacionar com o seu corpo pelo que ele é e não pelo que ele poderia ser. Respeitar o seu ritmo, o seu biotipo, a sua saúde e manter-se ativo de forma constante, sem esforço de mais e nem de menos. É o esforço suficiente para você, para sua realidade, sua idade e seu estilo de vida. Para poder beber 1 ou 2 taças de vinho com amigos e família às 17 horas, você precisa sair do trabalho na hora, dar prioridade a quem você ama e fazer com que o vinho seja um coadjuvante da situação, não a muleta para te ajudar a terminar o dia manco que você teve. Mas quando paramos para perceber no nosso dia a dia, quem que está conseguindo ver esse suficiente? A maioria de nós está ainda na busca, a busca constante. No início do ano, eu fiz uma série de exercícios para aumentar a minha disciplina. E um deles era sobre comer muito devagar, servir apenas metade do que normalmente eu me sirvo e comer com a outra mão. Tudo isso era para que, diminuindo a velocidade da refeição, eu conseguisse reparar quando eu estava realmente satisfeita. Nos primeiros dias foi mais difícil, porque eu estava já habituada a me servir de uma certa quantidade e comer tudo. Automático mesmo, nosso querido hábito. Mas eu permaneci no exercício me concentrando. Uns dias passaram e eu fiquei chocada. Você não tem ideia de quão pouco eu preciso comer para estar satisfeita. E o que mais me impressionou foi ver que eu tinha total capacidade de parar de comer, mesmo a comida estando muito gostosa. E esse exercício me deu uma sensação de autocontrole tão grande que eu lembro que enquanto eu estava fazendo isso, todo o resto fluiu muito melhor. Eu conseguia cumprir com todos os compromissos e tarefas que eu me comprometi. Eu fiquei mais focada ainda na minha rotina de exercícios físicos. Terminei um curso que estava inacabado há mais de 1 ano. Foi realmente impressionante. Mas eu não consegui manter. Logo depois disso começou a quarentena e eu foquei em manter outros pratinhos rodando sem cair. Mas sempre que eu lembro de como eu me senti, eu digo pra mim mesma que tá na hora de retomar essa consciência. O que eu quero trazer ao te contar essa história é que nós estamos em um relacionamento muito esquisito com o suficiente. A gente fica louco atrás dele e ele cada vez mais longe. A gente faz cada vez mais e ele nunca chega. Mas como você já deve ter ouvido, a única coisa em comum nos relacionamentos que você já teve ou tem e que não dão ou deram certo é você. Então, o problema tá contigo mesmo nesse relacionamento com o suficiente. E aí, não temos como falar de suficiente sem falar de ganância. Ganância é um desejo excessivo pelo material, é querer sempre mais. Não só mais dinheiro, é mais tudo, mais comida, prazer, experiências, prestígio, reconhecimento. E nessa, a gente acumula. Acumula para muitas vezes nem usar, porque o legal do negócio é acumular, não aproveitar. Como a Jenin disse, quando você acredita em acumular, você vê o que você não tem
e não o que você tem. Você perde o contato com o que você valoriza mais do que dinheiro. E é assim que você pode já ter dinheiro suficiente, fama suficiente, roupa suficiente, mas está sempre olhando como ganhar mais, aparecer mais e comprar mais. É assim que você pode estar totalmente satisfeito, mas continua comendo. É assim que você pode ter dinheiro suficiente, mas continua acumulando só para ver mais dinheiro na conta. Assim que ficamos ansiosos porque precisamos sempre mais e não paramos para pensar que uma hora o que temos agora pode simplesmente sumir e a gente ver que sim, a gente tinha o suficiente. E tudo isso acontece porque você simplesmente não faz ideia do que é suficiente para você. Aí você vive em excessos e pode chegar a extremos, como aconteceu com a Janine, que percebeu que a ideia de nunca ter suficiente dinheiro estava totalmente ligada com a fome que ela se fazia passar. Ela chegou ao extremo do extremo e quase cometeu suicídio porque ela não aguentava mais sofrer com essa eterna insatisfação por algo que nunca chegaria. Se você já está literalmente pele e osso e não consegue mais ficar em pé, e ainda assim você olha no espelho e não enxerga como é que tá, o que vai ser suficiente? Ou como Madoff, que já era famoso, reconhecido e milionário, mas queria mais, e assim ele prejudicou milhares de pessoas. Sinceramente, quem já tem centenas de milhões de dólares precisa ter bilhões pra quê? Um dinheiro que ele não conseguiria gastar sozinho nem com a família e que ironicamente tirou a liberdade dele. Histórias como as deles não são raras, infelizmente. Mas como Morgan Housel, autor do livro The Psychology of Money, disse sobre o suficiente, não há razão em arriscar o que você tem e precisa pelo que você não tem e não precisa. Ou seja, quando você tira o foco do caminho para olhar só no resultado, você acaba tomando decisões que podem pôr tudo o que você já tem em risco pelo simples fato de que você quer algo que não tem e que talvez nem precise. Tem um outro ponto que eu acho importante de levantar nessa reflexão sobre o suficiente, que é como a sociedade mudou nas últimas décadas. Antigamente, a vida se dividia em 3 fases. Uma que ia até uns 25 anos, que era quando nos dedicávamos aos estudos e à nossa formação. A segunda era a fase adulta, produtiva, em que nós trabalhávamos durante anos e guardávamos dinheiro para, na terceira fase, ali pelos 55, 60 anos, nos aposentarmos para aproveitarmos os últimos anos de vida usufruindo do dinheiro que fizemos e juntamos. Mas eu não sei se você sabe que esse modelinho de vida foi desenhado em uma época que a expectativa de vida não ia muito além dos 60 anos. Então, boa parte desse dinheiro acumulado durante a vida nem chegava a ser aproveitado por quem acumulou. Ou seja, na hora de aproveitar e curtir já era tarde. Você já não tinha mais tempo, saúde e disposição. Nas últimas décadas, a expectativa de vida aumentou muito e hoje viver até os 70, 75 anos é algo comum na maior parte dos países. Alguns, inclusive, já estão com taxas mais altas. Mas muitos de nós ainda têm esse modelo de vida na cabeça. Primeiro estuda, depois trabalha bastante, depois para e curte a vida. Só que você já parou para pensar o que você vai fazer se você se aposentar aos 55 ou 60 anos e for morrer só com 75, 80, quem sabe 90 anos? Se você acelerar demais nos primeiros 40 ou 50 anos da sua vida, será que você vai ter força, saúde, energia e companhia para os próximos 30 e 40? Por isso que muitos sociólogos, historiadores e pesquisadores hoje falam da necessidade de viver essas 3 fases a vida inteira. Ou seja, a formação, trabalho e descanso devem fazer parte da vida de todos o tempo todo. Yuval Harari, no livro 21 lições para o século XXI, fala justamente sobre isso, sobre a necessidade da constante formação, estudo, trabalho e lazer. Nos tempos que vivemos, já não podemos acreditar que bateu 55, 60 anos seremos idosos aposentados. Assim como não podemos estudar só até os 25 anos e parar ali. E isso, para mim, muda totalmente a concepção de suficiente. Se você tem a vida inteira para estudar, trabalhar e curtir, por que você vai exagerar no esforço delas em uma única fase? Por que você vai focar no acúmulo a qualquer custo de qualquer coisa se você vai ter muitos anos para aprender, errar, tentar, desistir e tentar de novo? Por isso é preciso regular a velocidade, porque a gente vai ficar mais tempo. Talvez os centenários das Blue Zones estão lá justamente porque não estavam com pressa e porque 80% mover-se naturalmente e tomar 1 ou 2 taças de vinho com boa companhia já era suficiente. Não precisava de crossfit, jejum intermitente e open bar. Você pode estar pensando agora, mas Flávia, se eu pensar assim, eu vou ser um acomodado. Como é que eu vou ter ambição pensando desse jeito?
se conformando com pouco. Olha, eu entendo, porque pra mim mesmo, essas ideias de desacelerar um pouco pra lembrar que ainda tem muito chão pela frente, às vezes me cai como se eu estivesse sendo pouco ambiciosa ou até acomodada. Não dar 100% realmente pode parecer errado. Mas, pra mim, ao ter plena consciência de que você deve estar em constante formação, estudando sempre, produzindo e trabalhando e achando tempo pra curtir, relaxar e aproveitar, faz com que você tenha uma visão do seu papel no mundo muito mais ampla e sadia. Você vai entender que quando você tem 25 anos, você vai entregar e saber menos do que quando tiver 35, 45, 55, 65 e assim por diante. As 3 fases da vida se misturam e hoje em dia é a vida toda. A cada fase da sua vida você vai ser a sua melhor versão, porque você vai estar comprometido com a sua evolução e com a melhoria do seu ambiente, que consequentemente vai afetar o ambiente ao seu redor. Mais uma vez, o foco deve ser no caminho, não no destino. E eu vou te dizer, sempre que eu tô na dúvida se eu tô fazendo certo, sempre que eu desanimo porque o resultado do meu trabalho não é proporcional ao enorme esforço e dedicação que eu coloco nele, eu olho para as pessoas e profissionais que eu admiro e lembro que nenhum deles tem menos de 10 ou 15 anos no mercado em que eles se destacam. Eu lembro que nenhum deles foi sucesso meteórico. E eu lembro também que nenhum deles desistiu, mas que provavelmente outras pessoas muito incríveis desistiram no caminho e por isso eu nem cheguei a conhecer as suas histórias. E eu lembro ainda que existe uma diferença muito grande em ficar rico e se manter rico, em ficar magro e se manter magro, em ficar feliz e ser feliz. Eu diria que a diferença entre eles tem a ver com a sua relação com o suficiente e como você enxerga a sua vida. Quem vive sem ter uma breve ideia do que eu tô falando aqui, dessa vida longa que temos, vai se desgastar para chegar rápido, mas provavelmente não vai ter consistência para se manter onde chegou. Semana que vem eu volto com o último episódio dessa temporada do Bocadinho. Em vez de 12, vão ser 9. E talvez isso seja o suficiente. Pelo menos nesse momento. Eu espero você no Instagram para saber o que achou. Não esqueça de compartilhar esse episódio com quem você ama e quer viver por muitos anos. Me siga aqui na sua plataforma de podcast preferida e assim você não perde as novidades. Tô te esperando lá no Instagram, que é @FlaviaMacchione, e aqui na próxima semana. Até lá! I have PenFed, that's a fact. I have PenFed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases give me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's Paracash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, Figgins, you've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. I have PenFed, that's a fact. I have PenFed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases give me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's Paracash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, Figgins, you've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.